Na Rádio Esporte Clube, entra em quadra o Dupla Falta com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli. Olá galera, sejam bem-vindos ao novo programa da Rádio Esporte Clube, a rádio que toca esporte, 24 horas de esporte no ar, você sabe, né? A todos os momentos do dia tem um programa na Rádio Esporte Clube, muito futebol e também todos os esportes aqui tem vez. E hoje é a vez de tênis, com a estreia do Dupla Falta, um programa esporádico comigo e com o Piero Fiorelli, o Piero que sabe tudo de tênis, um programa que sempre que tivermos grandes torneios estaremos com ele aqui na rádio que toca esporte, como é o caso, começará o Wimbledon na próxima segunda-feira, então siga-nos nas redes sociais, o nosso Twitter é @RDEsporteClube, nosso Facebook, nosso Instagram é Rádio Esporte Clube e também siga a gente no YouTube, Rádio Esporte Clube, se inscreva no canal, sempre que a gente estiver ao vivo você recebe a notificação. A gente vai falar do Grand Slam mais elegante, porque dizem que mais charmoso é Roland Garros, né? Mas o Wimbledon tem toda aquela elegância, todo mundo joga de branco, então a gente vai falar muito do Grand Slam de Wimbledon. Depois do saibro é a hora da grama, a hora dos jogadores que sacam muito bem surgirem, muitos heróis improváveis durante a competição, é sempre um Grand Slam muito interessante o Wimbledon. E você acesse o nosso site radioesporteclube.com, confira todas as nossas programações. Todo o programa sempre um especialista na análise. Programa de automobilismo, temos especialistas em automobilismo. Esportes americanos, especialistas. Futebol, a mesma coisa. Corrida de rua, qualidade de vida. Todos os nossos programas de diversas modalidades, sempre com especialistas para dar a melhor opinião para você. Como é o caso do nosso querido Piero Fiorelli, sabe tudo e mais um pouco de tênis. Tudo bem, Piero? Ansioso para a grama sagrada de Wimbledon? Já separou sua roupa branca, Piero? Pois é, Miguel, grande abraço para você, para os amigos da Rádio Esporte Clube. Chegou o Wimbledon, né, o torneio, como você disse, né, cheio de charme, cheio dessa história, todos de branco, jogando na grama sagrada, a grama que é tratada durante um ano só esperando esses caras chegarem. E com certeza vai ser muito legal, passado a temporada de saibro, agora já são 3 semanas de grama e já entra em um Wimbledon. Estou bastante ansioso. Eu gostei do nome que você batizou o nosso programa, o programa Dupla Falta. Gostei, achei muito legal. E dizem as más línguas por aí que foi uma homenagem a Maria Sharapova. Que é isso, hein, Pedro? Que maldade. Pois é, Maria Sharapova, ídolo de uma grande... E Miguel Fortunato é uma grande fã dela. Não, é verdade. Eu sou um grande fã dela, no caso, né, Piero? Por favor. Né, Piero? Não me comprometa, Piero. Só que dupla falta... Quando eu penso em dupla falta, eu lembro da Sharapova. Aqueles torneios de Wimbledon, o US Open, aquelas semifinais, aqueles jogos históricos com Serena, com Svetlana Kuznetsova e aquelas 3, 4 duplas faltas seguidas, quebras. Ah, meu Deus. Mas se tem um torneio que a Sharapova venceu a Serena, é o Wimbledon. Sim, exatamente. Então tem pelo menos alguma coisa ali pra quem é fã dela. E a Sharapova tava começando, né? Parecia que a grande algoz da Serena estava surgindo, né? Uma menina de 17 anos que ganhou o Wimbledon. Não, depois a história foi um pouquinho diferente. Antes da gente mergulhar nas chaves, Piero Fiorelli, qual que é uma expectativa geral? É o quarteto mágico que vai dominar? A gente vai ter um torneio disputado entre Federer, Djokovic, Nadal e Murray? Ou é um torneio que, por ser na grama, por ter muitos jogadores que sacam bem no circuito, podemos ter uma surpresa intrusa? Olha, na chave masculina, para mim, existe um favoritismo hoje destacado pro Federer. Eu sei que existe um pé atrás, ele na estreia de Stuttgart perdeu pro Tommy Haas, por exemplo, mas já em rally ele já mostrou que voltou, né? Ele precisava embalar, ele ficou muito tempo parado, né? A temporada de saibro inteira ele não jogou. O último torneio dele foi em Miami, então ele estava retomando esse ritmo e eu acho que ele encontrou ali a partir do terceiro jogo de rally, finalizando com aquele couro que ele deu no Alexander Zverev, atropelando na final.
E ele é o rei ali da Alemanha, né, daquele torneio. O rei Então, de Halle, acaba surgindo- o rei de Halle é melhor que o rei de Roma, né? Pois é, o rei de Halle. Assim como o Rafael Nadal, por exemplo, é o rei de Monte Carlo, de Barcelona, o Federer em Halle é um absurdo. Ele perdeu uma vez só lá, se eu não me engano. Então eu acho que ele chega mais preparado. É óbvio que existe toda essa desconfiança para cima de Djokovic, para cima de Murray, mas eu acredito que eles correm um pouquinho por fora. Aí você me pergunta, mas o grande jogador do momento não é o Rafael Nadal? Tudo bem, o Rafael Nadal ele é o grande jogador do momento. Mas eu ainda tenho um pé atrás quanto à temporada de grama dele. Ele não pisou na grama, não jogou, preferiu se poupar. Assim, um pouco do que o Federer fez no Cyber, ele fez na grama, só que quer jogar o Wimbledon. O estilo de jogo dele hoje, ele é um pouco mais agressivo do que era antes. Não significa que ele mudou completamente, mas eu acho que ele é um cara um pouco mais agressivo hoje, depois do que ele teve que se adaptar às lesões. Mas mesmo assim, acho muito complicado. Ele tem algumas derrotas meio traumáticas nos últimos anos, né? Seja para Rosol, para Darcy, para Dustin Brown, ou seja, algumas derrotas um pouquinho marcantes na carreira dele. E acho que é mais um torneio que ele, chegando nas quartas de final, acho que está de bom tamanho pro Nadal, apesar de ele ser um cara super competitivo. Então, só destacando como favoritismo, para mim, o Roger Federer. E o Wimbledon, ele sempre cabe surpresas. Teve Raonic fazendo final, por exemplo, ano passado, eliminando o Federer na semifinal. Então, um jogador com um grande saque, como um Raonic, um Kyrgios, o Kyrgios também que não fez a temporada de grama, teve um problema de lesão, mas quem sabe, um Cilic que está jogando super bem, mas colocando num panorama geral, favoritismo para o Federer, Djokovic e Murray correndo por fora e outros 3, 4 nomes numa terceira opção, incluindo Nadal. Então tá aí, a primeira análise do Piero Fiorelli. Então vamos para o chaveamento, né? Vamos conferir o caminho das feras e também dos brasileiros, dos jogadores mais conhecidos do circuito. Começando com o lado da chave do número 1 do mundo, que não teve uma temporada de número 1 do mundo, né? O Murray vivendo uma era de Nara Safina como número 1 do mundo, né? Desde que assumiu essa função, não consegue fazer grandes torneios. Ele enfrenta na estreia, Piero, o Alexander Bublik, atleta do Cazaquistão. É uma estreia difícil? Olha, o Bublik é um jogador jovem, ele gosta de jogar com bola na linha de cintura, super agressivo, bastante à direita à esquerda, muito reta. É um jogo que se adapta à grama, mas ele não é um baita sacador, é um jogador que é um pouco inconstante. Eu acho que é uma estreia que vai dar ritmo pro Murray e ele consegue vencer por 3-0. Não acho uma estreia difícil pro Murray, não. E você falava da comparação com a Dinara Safina, dá pra comparar inclusive com a Kerber, né? Muito curioso, né? Os dois números 1 do mundo atualmente estão em fase questionáveis. Exatamente, né? Acho que a gente nunca teve, nos últimos anos, né, que a gente viveu a era Djokovic Serena, a gente nunca teve os dois número 1 do mundo numa fase tão difícil. O Murray enfrenta ou o João Sousa de Portugal, que é um jogador que definitivamente não tem a grama como principal piso, ou o Dustin Brown da Alemanha, esse sim, grameiro nato. O Dustin Brown, ele é sempre um risco. É só pegar o Wimbledon dele do ano passado, por exemplo. Ele é super agressivo, gosta de jogar com saque e vôlei. Então pode ser um segundo jogo complicado, desde que ele leve a sério, né? O João Sousa é um cara consistente, apesar de definitivamente não ter um jogo que encaixa na grama. Gosta de trocas longas, se manter firme do fundo de quadra. Enfim, se o Dustin Brown acho que entrar concentrado, ele passa pelo João Sousa. Mas mesmo ao conta desse estilo, o Murray é um dos principais devolvedores de saque do circuito. Então, tudo passa por muito como tá a cabeça do Murray, né? Como ele se preparou para esse torneio. Pelo que ele diz, eu vejo o Murray focado, entrando na disputa. Então, acho que não tem problema na segunda rodada também, não. É o torneio dele, né? E aí, na terceira rodada, ele enfrenta ou o Yuri Vesely, que é da República Tcheca, ou o Ilya Marchenko, da Ucrânia, ou o Tursunov, da Rússia, ou o Fábio Fonini, da Itália. Quem é mais credenciado aí? Creio que o Vesely, ou você pensa diferente? Então, esse aí é bastante previsível, né? O que pode acontecer. O Vesely é um jogador que, apesar de ser um grande sacador, ele sente mais confortável no Curiosity, na então isso em algum momento. Por exemplo, o Vesely. O Marchenko não é um cara consistente o suficiente para levar risco. E o Fonini, se jogar bem, esse sim pode ser um perigo, apesar de outro cara que
tem na grama o seu principal piso, apesar de ser um cara que ganha muito bem, consegue jogar com a bola na linha de cintura e pode ser um risco. Então, pro Murray, acho que a pior notícia seria o Fognini passar. Até porque seria um jogo de malucos, né? Então seria bem complicado o Murray e Fognini mesmo. Na parte mental ia ser uma loucura, né? Pois é. E se ele passar, ele pode pegar mais um maluco que você vai falar agora. Exatamente. O Murray passando para as oitavas de final. Nossa senhora. Não, se ele pega essa sequência, ele vai ter que ir no psiquiatra, o Piero. Meu Deus. Então, o Murray passando para as oitavas de final, aí a dificuldade dele pode ter Nick Kyrgios, que é o mestre dos malucos, né? O maluco mor, que enfrenta o Herbert da França na primeira rodada. Passando, é um sacado, jogo perigoso. Um jogo perigoso e pro Kyrgios, o Kyrgios pode ganhar do Federer, do Djokovic, como pode perder para qualquer um, né? Pois é. E aí passando, o Kyrgios pega Rogério Dutra Silva ou Benoit Paire. Puta, o Rogério Dutra Silva aqui, Piero, dançou, né? Pegar o Paire, que bate forte na bola, e passando pega o Kyrgios. Aí ficou difícil, né? E o Rogerinho, ele praticamente não joga na grama, né? Ano passado ele teve uma boa estreia de Wimbledon contra o Nicolas Almagro, foi um jogo de 5 sets, acabou perdendo no quinto set. Então, tinha que ser um saibreiro bem cozido pra ele, né? Não, exatamente. Apesar do Paire ter uma curiosidade que toda vez que ele vai pra Wimbledon, toda vez, ele reclama da grama, fala que é o piso que todo mundo odeia, que ele odeia jogar na grama, que por ele nem jogava, enfim, mas tá sempre lá, né? Você ganha alguns joguinhos, ele consegue ter o seu jogo adaptado pra grama, porque o cara é muito talentoso, mas é maluco também, igual o Kyrgios, igual o Fognini, até um pouco mais às vezes. Muito louco. Completando esse quadrante, temos o Malek Jaziri, o Luca Puili, tá certo. Completando esse quadrante, não temos o Tsonga. Temos o Malek Jaziri, o Luca Puili. Eu pulei aqui 2 jogadores, né? Que é o Jerzy Janowicz, o polonês, e o nosso Shapovalov. querido Shapovalov, do Canadá. Certo? Shapovalov é uma grande promessa do tênis, canhoto, e com 16 anos já venceu o seu primeiro Challenger. É um grande futuro do tênis, foi número 1 do mundo juvenil. É uma grande promessa, jogador sacador também, canhoto. E vai ser interessante, né, ver esse Janowicz, que já fez semifinal de Wimbledon, contra o Shapovalov. Mas não é mais a mesma pegada, né? Não é mais o mesmo Janowicz de quando foi semifinalista. Mas enfim, daí pode sair um adversário duro pro Murray, né? Porque a gente falou em Kyrgios, falou em Puili tá jogando bem na grama, apesar de eu achar que não é um risco pro Murray, tem Janowicz, enfim, alguns sacadores, alguns jogos complicados, principalmente, óbvio, o Kyrgios. O pior seria o Kyrgios, né? Eu acho que o Kyrgios, ele, tomando o remedinho dele, ele pode tirar o Murray, então... Só que ele pode cair pro Herbert, né? Então, vamos aguardar, mas é um desafio realmente pro Murray. Seguindo, então, pro outro lado, temos o Tsonga que enfrenta o Norrie, da Grã-Bretanha, e passando ele enfrenta o Bolelli ou o Lu, de Taipei. Chavinha gostosa pro Tsonga? Chave boa pro Tsonga fazer pelo menos uma terceira rodada com tranquilidade, né? Pois é, e aí, muito tranquila mesmo. E aí o Tsonga já tá na descendente, né? Tá. Perdeu de forma categórica, né, em Wimbledon. Em Wimbledon não, em Roland Garros. Pro argentino, que agora me fugiu o nome, que ele perdeu logo no comecinho de Roland Garros. O Tsonga já está muito longe de ser o mesmo. E aí, passando, ele vai ter um confronto difícil depois na terceira rodada, né? Porque provavelmente é o Carey que sai daqui. Encara o Fabiano e depois Berlock ou Basilashvili. Aqui é Carey, né? E eu acho que o Carey papa o Tsonga nessa. O Carey, ele é perigoso, né? Ele é perigoso, porque é aquela história que a gente está falando, né? Porque é o grande sacador. O cara que bate muito forte na bola. Com certeza seria um risco para o Tsonga, apesar do Tsonga também ter um jogo que pode ser muito agressivo, né? A direita dele, o bom saque. Exatamente. Pode ser um jogo complicado, né? E na grama você corre menos, né? Corre menos, bem menos. Bem menos que Roland Garros, que você tem que estar com o físico em dia para poder ganhar, né? Quem passar daí vai nas quartas de final encarar. Aí esse quadrante aqui tem Verdasco, Kevin Anderson, já é um jogo...
é aquele jogo gostoso de ver no primeiro dia, né? Verdasco e Kevin Anderson é um jogo legal. O Gambus da Eslováquia e o Andrea Sepp, o Tommy Haas, que tá virando diretor de torneio, mas tá jogando. Tá jogando. Vai encarar o Belmans da Bélgica e o Wawrinka com o Medvedev. Tranquilo pro Wawrinka, né? Ou tem alguém aqui que pode incomodar ele? Não acho que incomode, apesar do Wawrinka ser um péssimo jogador de grama, né? É. Então sempre é uma incógnita, né? É engraçado. Não joga bem. Explica pro nosso ouvinte por que o Wawrinka joga mal na grama. Porque o cara fala, olha as bolas, o cara tá uma cacetada, saca bem, tem uma esquerdaça, uma direitaça, por que o Wawrinka vai mal na grama? Porque ele se sente muito confortável jogando 3 passos atrás da linha de base. Se você vê o jogo dele em Roland Garros, ele é um cara ultra agressivo, mas ele não é um ultra agressivo que joga no estilo Federer, toda hora pisando dentro da quadra. O Wawrinka, ele gosta de jogar de lá de trás, atirando de lá de trás, com tempo de chegar na bola. Ele tem um jogo assim, ele aparentemente parece um jogador ultra agressivo, e ele realmente é agressivo, bate muito forte na bola. Mas ele se sente muito mais confortável se movendo no saibro, e os resultados dele mostram isso. E tem alguém para tirar ele, você acha? De Tsonga, Carey, Kevin Anderson? Ou a gente deve ver nas quartas Murray e Wawrinka? Então, o Tsonga, ele é um perigo, né? Pode ser um perigo, um Kevin Anderson, um Carey, enfim. São jogadores que, com certeza, no estilo de jogo, podem incomodar demais o Wawrinka. E sempre lembrando, né? Que quem sair, a gente está indo pela chave do Murray, né, seria quartas de final. É assim, como aposta. A aposta, pra mim, é Murray e Wawrinka nas quartas de final, e o Murray elimina o Wawrinka. É porque o Wimbledon é muito meio complicado, né? Porque o Wimbledon é jogo de muito tie-break. É muito difícil ter quebra, ainda mais com esses caras que batem muito forte na bola. Se joga um Carey com o Wawrinka, é uma dificuldade para eliminar um Carey absurda. Apesar do Wawrinka crescer em Grand Slam, é um jogador que está muito bem. Tudo bem que eu quero ver também, Piero, como que vai estar o emocional do Wawrinka depois da surra que ele levou do Nadal, né? Ninguém esperava que ele fosse uma presa tão fácil na final de Roland Garros. Foi, e era impressionante como o Wawrinka não tinha resposta, né? Foi uma final que realmente ele não tinha resposta, e eu acho que ele não esperava isso, não. Pode ter sido um baque emocional pro Wawrinka. Ele que, no Wimbledon do ano passado, foi derrotado pelo Del Potro. Logo no início da competição, o Del Potro voltando a jogar, e ele foi derrotado pelo Del Potro. O Wawrinka, ele precisa estar motivado. O Wawrinka motivado pode chegar na final. O Wawrinka desmotivado, ele perde na primeira rodada. Pois é. O Medvedev tá torcendo pra ele estar desmotivado, viu, Pia? E é um tenista perigoso, mas o Medvedev tem bons resultados no ano. Então tem que já entrar ligado desde o começo, né? Então, um semifinalista sai deste lado da chave, os favoritos são Murray e Wawrinka para chegar na semifinal. O outro semifinalista, quem encabeça a chave é o Rafael Nadal. Rafael Nadal, espanhol, atual campeão de Roland Garros, vem tentando a sorte em Wimbledon. Você acha que o jogo do Nadal se adapta para grama, para enfrentar algum sacador forte, Piero? Olha, ele ganhou, né? Ganhou 2 vezes. Mas hoje? Então, hoje ele defende muito menos. Então, eu acho que hoje se adapta mais do que antes, teoricamente. Teoricamente, porque ele é um jogador mais agressivo hoje do que era antes. Só que ele não tem a mesma consistência do passado. Então essa agressividade dele, ele não tem como característica a grama. Então a adaptação é um pouquinho mais demorada. Por isso que eu não vejo ele como disputando o título de Wimbledon, apesar de ser um dos favoritos. Ele encara o australiano Millman na primeira rodada. É um jogo difícil, perigoso. O australiano gosta da grama, né? Eles nascem ali, né? Se sente confortável jogando na grama, mas eu acredito que não. É um duelo bem favorável pro Nadal. O australiano nasce na grama, então, Pedro. Eles adoram, né? Muitos torneios acontecem na grama. Australian Open, por exemplo, no passado era um torneio realizado na grama. Grama, né? Verdade. É verdade. O Nadal passando, ele encara o Donald Young, Forever Young, ou o Denis Istomin. O Denis Istomin, o Nadal sempre pega em Grand Slam, sempre enfia 3-0, né? É impressionante. Aquele jogo que você pula de canal porque não dá, né? O Istomin que bateu o Djokovic, né? No Australian Open. Teve isso. É verdade. É o Istomin 2017. Então. 2.0. Sempre imprevisível. Amigo. Quem sabe, né? Não faça o crime. Mas ele tem
Pra ganhar o Nadal e o Wimbledon, o cara tem que estar no dia do saque impecável. Pelo menos é isso que eu penso. O cara tem que sacar, confirmar todos os seus games de saque e dar na bola no saque do Nadal. É assim que o Darcy fez, é assim que o Rosol fez. O Dustin Brown e o Kyrgios foi também diferente, né? O Dustin Brown e o Dustin Brown Kyrgios... também. mas ali foram jogos de muito voleio, né? Que eles usaram muito voleio. Agora, o Darcy foi no saque. E o Rosol foi o saque na direita. Pois é. O Rosol foi... Até tinha um vídeo do livro desses dias mostrando, né? Colocou no Facebook oficial, relembrando esse jogo. Que foi uma surpresa muito grande. Quando o Rosol bateu o Nadal e no game final ele faz 3 aces. Sim. 3 aces contra o Nadal, sim. E ele sofre bastante naquele jogo, o Rafael Nadal. Não, foi um jogaço. Eu lembro... De 5 sets, né? Jogo de 5 sets. Eu lembro desse jogo, foi na mesma hora da semifinal da Euro 2012. Eu lembro que eu assisti Nadal e Rosol, porque estava muito bom. E ignorei a semifinal, aquele jogo que o Balotelli fez 2 gols contra a Alemanha, lembra? Foi na mesma hora. Foi na mesma hora e eu lembro muito bem desse jogo do Rafael Nadal, que ele caiu. Foi a primeira vez, né? E depois ele caiu outras vezes lá no torneio de Wimbledon. Espera não cair de novo. Passando pelo Millman, passando pelo Istomin ou Yang. Que eu acho que passa tranquilamente, 2 rodadas, pra mim, assim, eu aposto antes, bem tranquilas pro Nadal. Aí a gente pode ter, quem sabe, o Thiago Monteiro. O Thiago Monteiro, ele não é credenciado para chegar tão longe, mas não tem nenhum bicho papão nesse quadrante dele para chegar até o Nadal. Ele pega o Whittington da Austrália, dá para passar? Dá, apesar do Thiago Monteiro ser um jogador saibreiro do estilo dele, né? Sofre na grama, assim como o Rogerinho. Então qualquer coisa que ele enfrentar não é favorito, assim, destacado. Pelo menos não no primeiro momento. Ainda mais você falou que os australianos são gramegos, né? E aí, não, gostam de jogar na grama. Inclusive em Copa Davis, muitas vezes a Austrália manda os seus jogos na grama. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Não, teve um jogo contra a Grã-Bretanha, que eu lembro que foi até de madrugada que o Hewitt jogou. E... Jogou o Tomic, e mesmo o Tomic enfrentando o Isner, eles preferiram jogar na grama, né? Isso. Eles adoram a grama mesmo, é verdade. E aí vem a sensação, né? O garoto que promete muito, o Caixa 9. O Caixes 9, né? Já apelidado nos grupos de tênis, lá no Fórum Tênis Brasil. O Caixa 9 enfrenta o Kuznetsov. Um duelo para russo, nenhum botar defeito. Ele é o favorito para chegar no Nadal? Eu acho que é o favorito para chegar no Nadal, apesar desse jogo de estreia ser complicado, equilibrado, né? Entre o Caixa 9 e o Kuznetsov, 2 bons jogadores. Só que eu sigo no palpite de mais uma rodada que o Rafael Nadal pode perder até um set, quem sabe. Mas passando. Então eu desenho as 3 primeiras rodadas com vitória. As 2 primeiras por 3-0 e uma terceira rodada, de repente, com 3-1. Mas eu acho que chega na 4ª rodada com tranquilidade. E agora você vai falar das possibilidades de 4ª rodada. E acho que aí começa a complicar um pouquinho mais. E o Karlovic enfrenta o Bedene, né? No primeiro jogo. O Bedene, que é sérvio naturalizado britânico, né? O Bedene fez o que o Djokovic queria, né? O Djokovic tentou se naturalizar britânico também, só que aí não deu certo para poder ter condições melhores de treino, porque sabe, quem acompanha tênis sabe toda a história do pós-guerra, como foi difícil. O Djokovic chegou a treinar numa piscina, né? Tirou a água de uma piscina e ficou treinando. Então teve tudo isso. E o Bedene se naturalizou britânico, joga pela Federação Britânica de Tênis. Quem passar desse confronto pega o Zimbur e o Olivo. E do outro lado, olha quem tá aqui. Falamos dele. E eu quero que isso aconteça. Eu acho que o tênis, eu ia agradecer, hein? O Laxoni da Suíça encara Lucas Rosol na primeira rodada. E aí tem o Fuxovics da Hungria e o Gilles Miller. Não sei se é o palpite, mas eu vou torcer para dar Rosol e Nadal nas oitavas. Seria fantástico. O Rosol hoje é melhor, pior ou apenas diferente que o Rosol de 2012? Pior, é um Rosol pior. Os resultados dele mostram isso. É um jogador em decadência na carreira. Ele sempre foi um cara muito de altos e baixos, super agressivo.
Só que não manteve, né? Não manteve. E pra mim não é a minha aposta. Eu tô mais com o Gilles Miller ou o Karlovic saindo dessa chave. Mas são todos jogadores em decadência também, né? Todos. O Gilles Miller tá jogando muito bem. Mas Ele é um jogador ele tá bem no melhor ano da veterano já. carreira. Ele tá jogando o melhor ano da carreira, tem 2 títulos de ATP já. Eu acho que ele é um cara perigoso. O Gilles Tá Miller... sacando demais. Entendi. Então é um cara... Ele é um cara perigoso e é um cara que gosta de jogo longo, né? Ele adora jogo de 4, 5, 6 horas. E sente confortável jogando tie-break, né? Porque tá acostumado, né, a levar 7-6. Foi assim, teve que bater em Hertog-Bosch na final o Karlovic. Era assim, você não quebra o Karlovic, né? Então você leva ele até o tie-break e lá o Gilles também é um jogador de saque e voleio, super agressivo. Então, assim, a minha aposta é Nadal e Gilles Miller na quarta rodada. Cara, esse é o quadrante mais legal até agora. Isso aqui vai ser... Dá vontade de ver todos esses jogos aqui desse quadrante. Esse quadrante é bacana. Nas quartas de final, vamos começar a ver quem que o Nadal pode enfrentar. Kei Nishikori, que na grama não vê nem a cor, né? Quase bem ruim. Não vê nem se a grama é verde, amarela, azul, não vê nada. Ele enfrenta um tenista italiano, Cecchinato, e aí passando, deve perder para o Benetton, para o Stakhovski, né? E aí completando esse quadrante tem o Agut, o Halder Maurer da Áustria, que é um cara que está em todos os grandes lãs e nunca faz nada. E tem um tenista alemão, meio polonês, que é o Golozik. Não tá certo, né, a pronúncia, mas tem um J que é Goyokzik. Deve ser mais ou menos por aí. E contra o Kopil da Romênia. Esse quadrante está bem sem vergonha. Então, o Wawrinka não, desculpa, o Nishikori pegou chave confortável, né, para ele. Apesar de ter um Benetton e um Stakhovski aí na segunda, são jogadores em decadência também na carreira total, né? Jogadores de mais idade, que não vivem o melhor momento da carreira. Então, acho que se o Nishikori conseguir fazer alguma coisa, ele passa tranquilamente por esse quadrante. Assim, eu acho que ele não passa de Benetton e Stakhovski, não, hein? É que a gente fica com o pé atrás, né? Mas se ele jogar bem, não tem como. Ele é muito melhor que os outros. Piero, agora, como diriam os cariocas, meus amigos cariocas, na moral, Piero, sai desse quadrante agora o adversário do Nadal nas quartas. Temos Steve Johnson, que é aquele sacador chato de jogar contra, esse é o perigoso, que quase eliminou o Murray nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. E vai enfrentar o Kicker. Se fosse futebol americano ia ser difícil, mas como é tênis, acho que é tranquilo. Tranquilo, jogador de cyber. Kicker é argentino. O Banes, que também é argentino, vai enfrentar o Albot, Troitsky, Maier, Kohlschreiber e Silic. Pra mim vai o Steve Johnson daqui. Pra mim o Steve Johnson bate o Silic, apesar de ser um jogo complicado. A minha aposta é Silic, e pra mim esse é o jogo que o Nadal cai. Opa! Pro Silic? Pro Silic, acho que o Silic está em boa fase, jogando muito bem. Voltou a apresentar um tênis próximo do que a gente já viu. Ainda não é aquele Silic campeão de US Open, mas está jogando bem e acho que ele é um perigoso. Apesar de ter que respeitar o Steve Johnson, né, um cara que pode ser um jogador perigoso, de saque e tal. Isso vai ser uma batalha. Eu acho não. A minha aposta é que o Nadal cai nas quartas de final para o Marin Cilic. Caramba! Essa surpreendeu, hein? Então tá aí. Então Piero cravando que o dia dele... Como não? É o meu palpite. O senhor está cravando que o Nadal cai pro Silic nas quartas de final. Uai. Que é o palpite, né? E parece que os torcedores do Nadal vão escutar e falar, pô, o cara tá cravando e depois falar, Piero, tá vendo? Não é isso, porque o Nadal, por exemplo, eu colocava ele como favorito destacado em Roland Garros, seria o campeão e deu mesmo. Então, pra mim, eu acho que umas quartas de final, como aposta, como prévia de torneio, ele cai pro Silic. Vamos pro outro lado? Vamos. Milos Raonic, atual vice-campeão, que não viu nada na final, né? Não sabe nem... ele tá esperando começar a final do ano passado ainda, né? Ele vai enfrentar o Struff da Alemanha, e aí tem Yuzny Mahu na chave dele, e aí pra terceira rodada tem o Rublev, o Tavaglia, o Thompson, que é australiano, e o Ramos Vinolas, que não vai fazer nada na grama. Esse é o lado do Federer, né? E o
o Raonic do Federer e do Djokovic. Então o Raonic ele não pegou das chaves mais confortáveis para ele querer voltar a uma final de Wimbledon. Né? Ter que passar por esses jogadores, seja o Federer numa suposta quartas de final e depois tem que passar por um Djokovic na semi, enfim, complicado. E o Mahou pode ser um adversário Pode. O Mahou é aquele cara que fez o jogo de todas as horas possíveis contra o Cilic, que é contra o Isner, que é o jogo mais longo da história. Exato, em Wimbledon. Em Wimbledon, exatamente. O jogo que durou quase 3 dias. Que acabava a luz, aí voltava, acabava a luz e voltava. Quadro 18 de Wimbledon. Exatamente, né? Quadra 18, emblemático. Foi realmente épico esse jogo. Mas o Raonic deve passar desse quadrante aqui. Agora a gente chega no quadrante do Belucci. Então o Belucci pode chegar de repente para pegar na fase de oitavas de final o Milos Raonic. Para isso, ele vai estrear contra o Ofner da Áustria. É deliciosa, né? Comparado com aquele ano passado estreou contra o Nadal, já tá um pouco mais confortável pro Thomas Bellucci ganhar seu primeiro jogo em Wimbledon. Mas aí Jack Sock é complicado. O Jack Sock vai pegar o Garim do Chile, vai ganhar em 1 hora. Provavelmente. E aí ele pega o Bellucci. Aí já fica mais complicado. Pois é. E aí quem passar desse jogo encara na terceira rodada o Robin Haase, que é do Saibro, o Tiafoe dos Estados Unidos, o Donskoy e o Alexander Zverev, que é aí a promessa para ser o próximo número 1 do mundo. Exatamente. Alexander Zverev e Raonic, aí sai o adversário para mim do Federer nas quartas de final. Desse grande jogo que pode ser Alexander Zverev e Raonic. E quem que o Federer gostaria de enfrentar desses dois? Zverev, sem dúvida. Né? Ele acabou de bater de mão aberta, né, na cara do Zverev na final de rally, enquanto ele tem esse... Não é trauma, né? Porque... Não sei se chega a ser um trauma, né? Mas ano passado tem um jogo emblemático contra o Raonic que ele acaba perdendo. Não, o Raonic é uma dor de cabeça, né? Você não dorme feliz, sabendo que no dia seguinte o jogo é contra o Milos Raonic. E tem um pequeno detalhe, né, Miguel? O Raonic, quando ele vai dormir e vai enfrentar o Federer no dia seguinte, eu acho que ele encara com mais naturalidade do que o Zverev, indo dormir para enfrentar o Federer em um grande slam, sabe? Então acho que sente menos o jogo. Já jogou muitas vezes também. Exato. Né? Alô, federistas! Grupo Federistas do WhatsApp, torcedor do Federer por todo o Brasil. Hora de falar da chave do Roger. Roger, que o Piero já disse que é o favorito ao título. Tem abrindo a chave o Baby Federer, o Grigor Dimitrov, que parecia que ia ter os que 2017 seria o seu ano, né? O Australian Open impecável, um jogo fantástico contra o Nadal, mas aí depois a coisa degringolou, né? Só explicar pro ouvinte que não é que o Federer enfrenta o Dimitrov na primeira rodada. Não, ele abre a chave. A gente vai chegar no Federer. Ele abre a chave e encara o Diego Schwartzman. O argentino Diego Schwartzman, muito talentoso, né? Mas aí fica difícil, né, na grama do Dimitrov perder do Schwartzman. Ward, britânico, bom de briga, hein? Bom de briga no sentido de jogo de 5 sets. Aquela vitória no ano que a Grã-Bretanha ganhou a Copa Davis, 2015, acho que foi em 2015 que a Grã-Bretanha ganhou a Copa Davis, que eliminou os Estados Unidos com uma vitória de 3-2 do Ward de virada contra o Isner lá na Inglaterra. Tava 2-0 pro Isner e o Ward, que não era ninguém ainda na época, continua não sendo. Continua não sendo, ia falar aí. Conseguiu, mas hoje ele é o cara que ganhou do Isner na Copa Davis, herói do título. Cometeu o crime, né? Então é um cara que gosta de jogo longo. Encara o Bagdad. Esse jogo vai ser bom. Esse é um jogo bom. O Bagdad sempre é jogo bom, né? Aquela torcida dele, galera maluca, né? Sempre o acompanha nos torneios. Sempre é legal ver o Bagdad jogando. Não, Bagdad e Dimitrov são as duas torcidas. São os dois que mais levam torcida. Eles já se enfrentaram uma vez que eu lembro muito bem. Sim. Se eu não me engano, é a Australian Open. Eu lembro deles se enfrentando em um grande slam, em uma quadra que era menor. E era uma loucura as duas torcidas. Foi um duelo impressionante da galera louca. Mais fora da quadra. E o Dimitrov vence aquela partida. Sensacional, né? E então... Quem deve passar daqui, você acha que o Dimitrov, né? Tá bom pro Dimitrov. Sim. Tá bom pro Dimitrov. Aposto em Dimitrov saindo daí. Dimitrov passa bem. Dimitrov na terceira rodada, aí pode pegar Isner,
Fritz, Granollers ou Dudicella? Vai pegar o Isner. Isner, provavelmente. Ou o Fritz, né? O Fritz é um garotão aí que tem muito talento pela frente, ainda não encontrou a consistência esperável do seu jogo. Ele que, quando apareceu, era o futuro do tênis americano. Então sempre é uma incógnita, né? Quando que ele vai desabrochar, apesar de ainda ser muito jovem, tem muito tempo pela frente. Seria um azarão, digamos assim, na chave. Para mim, o Isner passa. Agora o quadrante do Federer. Vamos lá, o Federer encara o Dogopolov. É um jogo que pode ser 3-0, mas é um jogo que pode ser chato, né, Piero? O Dogopolov saca e voleia, jogador de grama no estilo, na essência, aquele jogador de grama dos anos 90. Então, vai ser um jogo muito bonito, mas é um jogo que pode ficar difícil. Ele pode jogar, inclusive, indo pra rede, porque consegue volear bem. Ele tem, quando troca de fundo de quadra, até por isso que o Dogopolov também joga bem no saibro, não é só um jogador de grama, né? Foi campeão, por exemplo, em Buenos Aires, batendo o Nishikori na final, jogando no saibro e trocando de fundo. É que ele é muito louco, né? Ele vai pra linha a todo momento, super agressivo, só que ele tem uma coisa que incomoda muito, que é o slice dele. Né? O slice na grama, aquela bolinha que vai baixa, e ele saca bem, saca angulado, tem um bom voleio, como você disse. Ele é um jogador perigoso, com certeza. Dos favoritos, a estreia mais enjoada é a do Federer. É a do Federer contra o Dogopolov. Mas passando do Dogopolov, eu acho que aí o caminho abre para o Federer, mesmo achando que ele passa do Dogopolov. Mas com certeza, é uma estreia que ele não queria ter. Preferia, por exemplo, enfrentar um Millman, como o Nadal enfrenta, como um Bublik, como o Murray enfrenta. O Djoko pega o Klizan, já é um jogo um pouco mais complicado, mas mesmo assim, para mim, dos favoritos, o jogo mais complicado da estreia é o Dogopolov. Então, o torcedor do Federer não pode falar, na estreia, vou começar a ver só mais pra frente, não. É um jogo pra ficar esperto, que pode se complicar, né? Lajovic, né, deve ser o adversário do Federer, um jogador que é mais da quadradura, do sabre, não é tão da grama assim. E aí depois o Federer avançando. Aí Taro Daniel não, Kukushkin é um jogador devolvedor, também não seria difícil. Tomic ou Zverev, deve sair daqui o adversário do Federer na terceira rodada. A minha aposta é que sai o Misha Zverev, canhoto, esse também se sente muito confortável na grama, né? Gosta de saque e voleio, joga com slice, ele que eliminou o Murray no Australian Open. Apesar de ser um freguês de carteirinha do Federer, eu acho que a terceira rodada é entre Federer e Misha Zverev. Vamos lá que temos um choco agora, hein? O lado do Novak Djokovic. Começando na parte de cima, Thiem e Pospisil, que jogaço! Isso é um jogaço. Thiem e Pospisil é um jogaço. Pospisil já foi campeão na grama, né? Campeão de dupla, junto com o Jack Sock em Wimbledon. Bate forte na verdinha. E já venceu o Murray esse ano, o Pospisil que teve problemas de lesão. Passou uma boa temporada na parte final da temporada passada e dessa atual, jogando Challengers, tentando recuperar seu ranking. Um jogador perigoso, Dominic Thiem, esse sim, se sente muito confortável no saibro, apesar de ser um cara que se adapta a todos os pisos, né? Não tem ótimos números na grama, mas eu acho que o Dominic Thiem é um jogador tão versátil que ele pode atuar bem, é um jogador sempre muito perigoso em qualquer piso. O Thiem deve passar aqui e o Simão vai pegar o Jarry do Chile. Jogo com 2 voleios. Exatamente. É um jogo que não vai ser dos mais legais, né? Mas tá lá, o Simão tem que respeitar, um jogador que sempre é muito consistente, tá lá. Chato de tirar. Mantendo seu ranking há muito tempo. Mas é ruim na rede, não né? Então não é dos jogos mais bonitos, longe disso. Pouquíssimo agressivo, mas tem que respeitar. E aqui embaixo tem quem passar deles, de Thiem, Simão provavelmente. Tem Tipsarevic, Donaldson, Zeballos e Lorenzi. Nossa. Difícil dizer daí quem sai. Qualquer um daqui tá bom, né? Acho que é o Donaldson, digamos, é o Donaldson que se adapta melhor ao tipo de piso. Ao grama. Talvez. Que é um jogador mais agressivo, mas assim, daí não sai nada de muito relevante, não. Richard Gasquet e Davi Ferrer. 6 horas de jogo. Então. Davi Ferrer que cada vez vai caindo mais, né, no ranking. Tá muito longe de estar no seu melhor momento, né? Então eu acho que não vai dar pro Davi Ferrer não contra o Gasquet. O Gasquet, curiosamente, normalmente joga bem o Wimbledon. Fez semifinal em 2015. 15. Que eliminou o Wawrinka nas quartas. Exatamente, o Wawrinka, que era atual campeão de Roland Garros, aí ele pega o Gasquet e o Wimbledon e o Gasquet bate
Aí na semifinal ele perde de 3-0 do Djokovic. Aí Darcis e Berankis, pra quem passar. Chorit, Harrison, Chardy e Berdych. Quem sai desse quadrante aqui pra ir pras oitavas? Olha, eu vou no Berdych aqui. Mas pode ter uma... mas é complicado. Desse quadrante aqui, eu acho que sai o Berdych, só que no momento que ele passa e ele cai pro Gasquet. O Berdych com o Chardy no primeiro jogo. Olha, você que aposta em tênis, não aposte em ninguém nesse jogo, não. Sim. E na segunda rodada, tanto o Ryan Harrison como o Borna Choric são jogos enjoados também, né? Ryan Harrison é um jogador super agressivo, saca bem, tem uma ótima direita. Borna Choric, apesar de não ser um jogador de grama, assim como na acepção da palavra, mas tem que respeitar também, é um garotão que tem um grande futuro no tênis. Então é uma chave complicada pro Berdych, bem complicada mesmo. Agora vamos pro lado do Djoko. O adversário do Djoko nas quartas sai do seguinte quadrante. Tem Gael Monfils e Daniel Brands, Kyle Edmund e Ward. Sugita e o Klein da Alemanha, Manarino, Feliciano Lopes. Pra mim, aqui é Feliciano Lopes. Feliciano Lopes tá jogando demais. Foi campeão e finalista nas últimas campeão e finalista nas últimas 2 semanas. Jogando muito bem mesmo, impressionante. O Feliciano Lopes, que ficou um pouquinho sumido aí nos últimos tempos, voltando com muita força, né? Mas a grama, ela tem dessas coisas, né? Às vezes o cara entra campeão de tudo, parece que vai funcionar e cai em primeira rodada. Nunca se pode esperar muito bem, né, do que vai acontecer. Mas as últimas semanas mostram que é um cara que pode ser um grande perigo nesse Wimbledon. Pode ser um candidato à surpresa, realmente. A minha candidata à surpresa em Wimbledon é o Cilic chegando numa semifinal. Mas o Feliciano Lopes é um cara que, nesse lado da chave aqui, pode ser essa surpresa. E aí o Djokovic estreia contra o Klizan. É jogo contra um cara experiente, mas é um jogo sem riscos, né? Também acho. Acho que não tem sofrimento pro Djoko, não. Muito mais consistente, né? Jogando um pouquinho sério, o Klizan não aguenta, não. E é curioso, né? O Klizan tem uma história da gente, né? Assistindo um jogo dele contra o Feijão no Aberto de São Paulo. Ele é um cara que mentalmente não é dos mais firmes. Né? Para você vencer um Djokovic em um Grand Slam, você tem que ser um cara mentalmente muito focado. E o Klizan é um cara um pouco disperso. É, complicado. É um cara que não tem um emocional tão forte, né? Pavlasek e Escobedo. Pula, né? Ninguém aqui vai dar trabalho pro Djokovic. Não tem muito o que... O Escobedo é um jovem americano aí, mas não dá, não. Aí, na terceira rodada, Estrela Burgos. Não. Gulbis é um ex-tenista em atividade, né? Pois é. O Kokinakis também acho que não, mas aí pode, dependendo da condição física, pode pintar um Del Potro e Djokovic na terceira rodada. Seria bem legal, né? Seria um jogo muito legal de ver. Del Potro e Djoko se enfrentaram já esse ano, na Olimpíada. O Del Potro levou a melhor, mas... Duas vezes, em Londres e no Rio. E no Rio. E em Indian Wells nesse ano. Londres era na grama. Era na grama. E em Indian Wells esse ano o Djokovic bateu o Del Potro. Enfim, pode ser um duelo muito legal, né? Eu acho que todo mundo espera esses grandes jogos, né? Com 2 nomes tão fenomenais como são Djokovic e Juan Martín Del Potro. Seria muito legal. Exatamente. Então tá aí, passada limpo para você a chave masculina. Agora vamos dar um passeio? A gente não vai dar... A gente deu um mergulho de mergulhador mesmo, lá no fundo do mar na chave masculina. Agora a gente dá um mergulho de piscina, Piero, na chave feminina. A Kerber é a cabeça de chave número 1. A Kerber joga bem na grama, Piero? Joga, ela gosta de jogar na linha de base, né? Ela se agacha toda para bater na bola. Pode encaixar o jogo. E é muito curioso, né? Porque assim como a Ostapenko venceu em Roland Garros, é muito difícil você apontar um favorito nesse Wimbledon feminino. É coisa de louco, assim. Antes de Grand Slam feminino sem Serena é caixinha de surpresas. Eu, pela última vez na minha vida, eu vou apostar na Pliskova campeã. Mas é pela última vez. Pode acreditar em mim, amiga. Ô, persistência, hein? Você tá desde o Australian Open quebrando a cara com ela. Então, é a minha última vez na aposta.
Pra mim, Carolina Pliskova será campeã de Wimbledon feminino. Pô, mas você já tá queimando a largada, estamos no Não, primeiro jogo aí. é uma prévia primeiro, uma aposta. Como eu disse, eu acho que o Federer ganha no masculino. Entendi. A minha aposta no feminino vai pra ela. Eu não faço ideia, viu? Não faço ideia. Difícil. Deixa eu ver a chave. Deixa eu chegar no fim da chave e a gente chega Vamos numa lá. conclusão aqui. Então a Kerber pode ter como dificuldade aqui. Eu imagino que na terceira rodada ela vai ter dificuldade. Safarova? Contra a Safarova ou Muguruza. Muguruza já fez final de apesar de viver uma fase bem ruim. Não, e a Safarova veio em um bom momento. Então acho que a Kerber ela vai sofrer a primeira vez aí nessa chave contra a Safarova ou Muguruza. E depois pode pegar uma Radvanska. A Muguruza na quarta rodada, né? E a Safarova seria na terceira. Isso, Safarova, exatamente. Safarova na terceira, Muguruza na quarta. Isso. Então, a Muguruza vai bem na grama? Vai bem, fez final, né? Fez final contra a Serena Williams já de Wimbledon. E nas quartas de final aí pode ter Radvanska. A Radvanska tá meio down nos últimos anos, hein? Não é mais aquela consistência de sempre. Não é a mesma consistência de sempre. Ela é uma jogadora que super consistente, mas ela depende muito mais que a adversária não esteja em um jogo brilhante. Né? Parece que sempre que a Radvanska enfrenta uma jogadora que bate muito forte na bola e que tá entrando na quadra, Já é. ela não tem muita resposta, né? Porque ela não é uma jogadora agressiva, ela não tem golpe, ela não tem saque, não tem um voleio, não tem uma direita, não tem uma esquerda. Ela faz tudo muito bem feito, super consistente, números de erros não forçados baixíssimos, e ela sempre vai tentando ganhar no psicológico, forçando a adversária. Só que nos últimos anos, essas jogadoras super agressivas estão cada vez mais consistentes, né? E ela tá sentindo o ritmo de jogo. E o jogo é contra Jankovic. É sempre legal, né? É um jogo de grife. Radvanska e Jankovic. Jankovic que já foi número 1 do mundo, inclusive. Lógico, já foi uma jogadora top, né? Hoje naquele período que todo mundo que ganhava alguma coisa era número 1 do mundo, teve 6 número 1 do mundo em um curto espaço. É aquele período. Foi uma delas. É aquele período após. Aquele período que a Renan aposentou, a Kim Clijsters teve filho e a Serena Williams estava com problemas, né? Aquele período foi uma bagunça no tênis. Kim, tanto que você puxou na memória da Safina sendo número 1 no mundo, você nunca ter vencido um Grand Slam. Foi naquele período. Wozniak reinou por um bom tempo. Wozniak, exatamente. E a campeã olímpica Mônica Puig, ela vai enfrentar a Timea Bachinski, que é um jogão também pro fã de tênis na primeira rodada. Pancadaria total, né? Pancadaria dos dois lados, jogo bem legal mesmo. É dessa chave também, da Agnieszka Radwanska, que tem a Kuznetsova nesse lado aí também, né? Kuznetsova também. Experiente, sempre respeitável. Então, chave complicada pra Kerber aí. A Kerber vai ter muita gente experiente aí pra enfrentar. Então vamos lá, vamos pra sua favorita. O Piero já falou que é Pliskova na cabeça, não tem erro dessa vez. A Pliskova, Niculescu, Julia Gurgis, Zhang, são as tenistas que estão aí no caminho. Gravilova, cabeça 20, Pavlyuchenkova, olha, é o tipo de jogo complicado. Pavlyuchenkova. Surenko pode ser uma jogadora perigosa. Esse é o Laura Tsurenko da Ucrânia. Enfim, esse é o caminho. Deve chegar mais à frente a nossa querida Carolina Pliskova para jogar com a Kerber, né? Provavelmente. Talvez. É que feminina é mais difícil. Então. Feminina é mais difícil. Nas quartas de final, eu desenhei mais ou menos, pensando na minha cabeça aqui, dela pegar o Wozniak, a Mladenovic ou a Coco van der Weg, numa quartas de final. Nas minhas predictions aqui, eu imagino a Pliskova nas quartas de final. A Wozniak não faz quartas. Mladenovic ou Coco van der Weg. A Wozniak não faz quartas de final em Wimbledon, Piero. É difícil, mas ela tá jogando bem, Miguel. Então, um bom ano da Wozniak. Apesar de eu sempre ter um pé atrás com ela, ela tem feito eu mudar um pouquinho de ideia. Ela tá conseguindo ser um pouco mais agressiva após a mudança de técnico. Eu acho que é uma jogadora que ela tá se reinventando um pouco. Quem sabe pode te falar? Apesar de eu não achar que ela passe pela Pliskova. Posso te falar? Diga. Eu acho que da Pironkova ela não passa. Pironkova joga bem na grama. Na segunda rodada já é um teste complicadíssimo para Wozniak. Ela já perdeu para Pironkova outras vezes e tal. Coco van der Weg, aí eu concordo. E Mladenovic são testes mais interessantes para Pliskova. Vamos para a Cibulkova. A menina que
estava na semifinal de Wimbledon com casamento marcado para o dia da final. Teve isso, Piero? Ano passado. Ela é uma jogadora que está sempre na boca do gol ali, né? Rondando a conquista de um grande slam. E ainda não conseguiu. Ela que é baixinha, né? Uma jogadora de fundo de quadro. Bate muito forte na bola. Muito aguerrida, muito guerreira. Muito aguerrida, muito mesmo, verdade. É sempre difícil. E um jogão, né? Exatamente, feita uma das jogadoras mais carismáticas do circuito, né? Que é a Andrea Petkovic, ela que tem aquelas dancinhas dela, né? As Petko Dances, né? Ela é muito louca, a Petkovic, né? Uma jogadora que eu sempre torço muito por ela, apesar de não viver a melhor fase da carreira, muito longe disso. Já fez quartas de final lá em Roland Garros, tá? Hoje em dia já não assusta muito. Aí tem Brady, tem Kovnich, tem Brody. Tem um jogo bom, então, né? Brody seria um jogo lindo. A Cibulkova, eu imagino que ela pode ter algum problema na terceira rodada contra a Konyu, a croata, jogadora jovem. Essa é perigosa. Para mim é uma das grandes estrelas aí do futuro do tênis. Pode ser um jogo muito, muito difícil para Cibulkova, que aí passando, Venus Strikova, aí vai se complicar um pouco mais. Venus Williams ou Strikova? Sai desse muro aí, Pedro. Venus Williams. Mas eu acho que a Konyu vai ser a surpresa. Konyu passa da Cibulkova. Então, peraí, vamos lá. Piero cravando de novo. O Piero que disse que o Cilic papa o Nadal nas quartas, né? Agora ele fala que a Konyu papa a Venus. Em que fase? Na terceira rodada. Terceira rodada. Na quarta rodada. Quarta rodada. Não, terceira rodada. Konyu Cibulkova. Konyu elimina a Cibulkova e passa para pegar a Venus na quarta rodada. Papa Cibulkova na terceira e papa a Venus na quarta rodada. Tá aí. E aí na quinta rodada pode ter o confronto das garotas muito jovens, né? A Konyu e a Ostapenko. A Ostapenko é atual campeã de Roland Garros. Mas você tá queimando a largada. Calma, Piero. Você tá queimando a largada, Piero. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, Piero Fiorelli. Agora a gente tá na fase, no outro lado aqui, com a Jelena Ostapenko, cabeça de chave número 13, atual campeã de Roland Garros, encara a Sasnovich. E a Ostapenko, me parece que o jogo casa mais pra grama do que pro saibro. Então ela tem aquele jogo muito louco dela, né? Só que ela é péssima na rede, né? Péssima, mas péssima de não saber o que fazer lá dentro, né? Ela sobe, é sempre muita emoção. Só que ela tem uma potência que é uma coisa obscena, né? De fundo de quadra. Quando entra... É potência nível Serena Williams. É muito séria a força dela. E ela é muito jovem. Muito. O Sareta, ele falou algo nas transmissões de Roland Garros, não era exatamente com essas palavras, mas eu traduzo mais ou menos as opiniões dela sobre o seguinte: se a Ostapenko soubesse jogar tênis, ela seria melhor ainda, porque ela parece que ela não tem alguns atributos, sabe, de movimento, uma mecânica de saque bem acabada, é crua ainda. Um trato de jogo na rede, de repente um slice para quebrar ritmo, uma bola mais alta. Ela não tem nada disso no jogo dela. Ela é simplesmente uma garota que fecha o olho e dá pancada atrás da outra, super corajosa, e com isso ela ganhou o Roland Garros. Imagina quando ela começar a adicionar essas características de um jogo de tênis. Ela pode ser uma jogadora cada vez mais perigosa. Cara, não, vai ser em Wimbledon. Imagina o Wimbledon, como é que vai ser lá na grama. Vai ser interessante. A primeira a enfrentar essa pancadaria vai ser a Sasnovich da Bielorrússia. Tem a Cornet, a Cornet e a George não tem a menor condição de enfrentar a Ostapenko, porque são duas jogadoras, apesar da George já ter feito um bom Wimbledon, mas são duas jogadoras muito correria, não tem muita potência, né? E você abriu o programa falando das duplas faltas da Sharapova, a Camila Giorgi é uma jogadora assim, cheia de dupla falta. Não, a Camila Giorgi é uma Sharapova de 1,65 m, né? Porque é uma jogadora linda, com todo aquele estilo de modelo, bate muito forte na bola. E fez muitos trabalhos de modelo já fora do tênis. Se você procurar Camila Giorgi no Google aí, você que está ouvindo, você vai ver vários trabalhos dela como modelo, poses e tal, para grifes e coisas assim. E ela bate forte, faz duplas faltas, ela é uma Sharapovinha, com certeza. Exato, Sharapovinha, boa. Pois é. E a Madison Keys, essa sim pode incomodar o Ostapenko na terceira rodada. Seguindo aqui tem Lucic Baroni, tem Svitolina. Tem chance? Tem chance. Svitolina, ela que no pré-saibro era uma das favoritas para ganhar Roland Garros, né? Aquela loucura que tava de sem favoritismo em Roland Garros.
A Svitolina, pelo momento dela, ela chegou como uma das favoritas ao título. Por que não, né? Por que não incomodar? Conta? Johanna Conta. Johanna Conta, essa já eu acho que tem um nome um pouquinho mais respeitável. Ela não era uma grande jogadora de saibro, por isso que não estava sendo apontada como favorita. Então eu disse que o meu palpite é Pliskova campeã, mas o meu palpite é uma final Pliskova contra Johanna Conta. Piero já deu a final, já deu o serviço. Jogando em casa com a torcida, né? Apesar da torcida de Wimbledon parecer a torcida do Real Madrid, né? Só bate palma, mas... Enfim. E também bota uma pressão danada em britânico, né? Então, a torcida joga contra, não a favor, né? E a Kvitova, Piero? A Kvitova já foi campeã de Wimbledon, ela que teve aquele problema daquele assalto, né? Que no começo do ano, que ficou muito tempo parada com uma lesão na mão, voltando aos poucos e jogando bem, né? Ela que já foi campeã de Wimbledon. Jogadora super perigosa, que se estiver confiante, pode vencer qualquer jogadora do planeta, inclusive Serena Williams. A Kvitova jogando bem é um risco a todo momento. Assim como a gente falava com o Ostapenko, ela é isso, somada a uma grande sacadora, né? A Kvitova é uma grande sacadora. Teremos Bia Haddad Maia contra a Laura Robinson. A Laura Robinson foi o quadro que não saiu da moldura, né? Ela era uma jogadora muito promissora. Ela ganhou medalha de prata nos Jogos de 2012 junto com o Murray nas duplas mistas. Ela tirou a Kvitova do Australian Open em 2013. Era uma jogadora que parecia que ia virar, só que ela fez uma cirurgia no olho, ficou um tempo fora e nunca mais voltou. Mas é um jogo interessante para a Bia Haddad. Jogo interessante. Eu gosto muito da Bia. Acho que é uma garota, assim, por exemplo, quando a gente pega o tênis masculino, temos uma rapaziada fazendo um ano muito interessante, né? O Rogerinho com o melhor ranking da carreira, sempre muito legal. A briga do Thiago Monteiro, o Tomás Bellucci, que apesar de toda essa resistência de algumas pessoas com ele, é um cara que tá sempre ali, né? Top 50 do mundo, sobe e desce, mas é um dos maiores tenistas brasileiros de todos os tempos. Mas eu acho que a Bia Haddad Maia, ela do tênis atual, é a garota que é a profissional que consegue mais competir. Eu acho que a Bia tem um perfil físico, um potencial de crescimento, de que ela pode ser uma jogadora, de repente, top 20 do mundo. Eu imagino isso. Muito jovem ainda, tem um excelente ano, começando a jogar na grama agora, eu acho que era um risco para qualquer jogadora. Inclusive para a Halep, por exemplo, que quem manda a largada novamente, por uma segunda rodada. Uma Bia Haddad Maia contra a Halep. Eu acho que pode acontecer e pode incomodar. A Halep já fez semifinal de Wimbledon, né? Apesar de não bater tão forte na bola. Porque ela é uma jogadora que consegue quebrar o ritmo, né? De repente um slice baixinho na grama incomoda demais. A gente sempre pensa que o tênis da grama feminino, ele é um tênis da grama diferente do masculino. Porque como jogadora de tênis feminino, ela joga com saque e voleio, se você for pensar. A Mladenovic, que pode jogar assim, é uma ou outra, pouquíssimas jogadoras. No restante, são mais garotas que batem forte na bola e de repente uma menina que consiga dar um slice, abaixar a bola. Na grama isso tem diferença. Então a Halep, ela sempre é perigosa, vem de uma final, só que tem que ver o quanto que ela sentiu essa final, né? Porque ela chegou muito próximo de levantar um título de Grand Slam, a chave estava aberta para ela teve 3-0 com 3 break points para fazer 4-0 em segundo set contra o Ostapenko, ou seja, ela estava muito campeã. Muito campeã mesmo. E ela conseguiu perder esse título. De um torneio que ela era favorita. Ou seja, como que ela vai lidar com isso para erguer a cabeça e jogar o Wimbledon? Pesado. 2014 ela bateu na trave contra a Sharapova na final, uma final de 3 horas também. Tá difícil para a Halep ganhar um grande slam. Para fechar, Piero, como vem os brasileiros nas duplas? As duplas têm o Marcelo Melo e o Lucas Kubot em uma fase exuberante. É incrível, né? Que são os dois jogadores que ficaram muito próximos de encerrar a parceria no início da temporada e de repente eles embalaram de uma maneira, conquistando um título atrás do outro, super competitivos. Então eu acho que são aí os favoritos. Eles enfrentam uma dupla holandesa na estreia. Tem o Mergeia e o Keresh, pode ir dentro do lado dele. Imagino que numa semifinal, nas quartas de final, na verdade, enfrentando o Royer e o Tekal. Aí é um jogo mais complicado. Para mim, o Kubot e o Melo chegam com tranquilidade até as quartas de final. Outra dupla brasileira é o Bellucci e o Rogerinho, né, jogando juntos. Aí é mais difícil para eles, né? São dois jogadores que não tem na grama seu principal piso e já enfrentam o Florian Martin e o Daniel Nestor. O Nestor, esse daí é tiozão, hein, Miguel? Antes de eu começar a acompanhar tênis, ele já era velho. Veterano, você imagina um negócio desse. É um jogador de 45 anos, se eu não me engano. Mas bom, hein? Bom de dupla.
Bom de dupla. A dupla que ele fazia com Marques e Moniz era lendária, era fantástica. Exatamente, ele é um dos principais jogadores de duplas da história. O Marcelo Demoliner joga com o Marcos Daniel, da Nova Zelândia, tem uma estreia com o Kuznetsov e o Tipsarevic. E aí eu falava sobre o Kubat e o Melo serem uma dupla dos favoritos disputando o título. O Jamie Murray e o Bruno Soares também são, né, Miguel? Enfrentam o Iebav e o Vesely na estreia. Pode ter um duelo de segunda rodada complicado, né, contra o Samuel Groff e o Lindstedt, dois jogadores que sacam muito forte, sempre muito perigosos. Imagino eles enfrentando numa suposta semifinal ou os Bryant, o Pierre Kleber com o Ayud. Mas assim, eu digo contra o Soares, principalmente o Marcelo Melo. Como eu coloquei aposta em todos os torneios, vou fazer minha aposta também na dupla masculina. Para mim, Marcelo Melo e Lucas Kubot são campeões, só finalizando os brasileiros. De Cela. Maravilha, fazendo dupla falta com você. Está em algum jogo no fim de semana ou está de folga? Estou de folga, amigo. Final de semana estou tranquilo. Então, maravilha. Então, na semana nos vemos com mais nessa nossa vida de Rádio Esporte Clube de 24 horas de esporte no ar. Bom final de semana, excelente Wimbledon a todos os fãs de tênis. Abraço!